Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live no Instituto Nascer. Um tema muito importante, né? Eu acho que a gente não pode não refletir sobre a escolha da maternidade, né? Sendo esse um dos momentos mais importantes da nossa vida, né? Da nossa vida como pai, como mãe, como indivíduo ali durante o nosso próprio nascimento, né? Imaginar que esse dia é um dia que determina muito do que nós seremos, a nossa saúde, a nossa vida, né? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o local mais seguro para uma mulher ter um filho, mais adequado para a mulher ter um filho, é no local onde ela se sente verdadeiramente segura, né? A cultura brasileira e a cultura estabelecida no mundo é a de um nascimento hospitalar, né? Em maternidade, em hospitais, né? E no Brasil, mesmo o Brasil, um país imenso, um país continental, com tantas diferenças de regiões, de cultura, é um país de nascimento fortemente hospitalar, né? 98%, 97% dos partos no Brasil são hospitalares, é um número muito importante, né? Assim, do ponto de vista do cuidado à saúde, né? Isso mudou muito, né? Em 50 anos, né? Nos últimos 100 anos, isso mudou de forma muito impactante, né? No Brasil e também no mundo, né? E então é importantíssimo a gente conversar sobre isso, porque vivendo num país onde a lógica do nascimento é uma lógica hospitalar em sua grande totalidade, então a gente conversar sobre isso, tentar ajudar vocês a fazerem escolhas profundas e não escolhas superficiais em relação a esse local para receber um filho, né? Então, para isso, eu convidei a doutora Ludmila, obstetra do Instituto Nascer. E eu queria explicar aqui, Lud, um pouco, né, antes da gente entrar nesses detalhes, né, que o Brasil tem dois sistemas de saúde. Então, existe aquelas pessoas que estão ouvindo a gente e que vão ter bebês em maternidades públicas. E, normalmente, a escolha da maternidade é uma escolha que está conectada ao local onde ela faz pré-natal, a unidade de saúde onde ela faz pré-natal. E, às vezes, essa unidade de saúde referencia a uma determinada maternidade, né? E às vezes, limita um pouquinho a mulher de fazer determinadas escolhas. Mas não existe nenhuma regra obrigatória no Brasil, né, que a mulher... isso é só uma maneira de organizar o sistema, para que não sobrecarregue determinados hospitais e outros fiquem mais vazios, né? Então, a maneira de organizar o sistema. E no sistema privado, existe duas maneiras de viver essa experiência. Uma é aqueles casais que vão ter bebês com equipe de plantão das maternidades, né? Sim. Então, isso é muito importante. Assim, o Brasil, em quase sua grande maioria, oferece maternidades onde existe atendimento 24 horas para que esses casais tenham seus bebês, né? Com equipe de plantão. E existe também aquelas famílias que optam por ter um obstetra ou uma equipe própria, particular, para que essa equipe vá até a maternidade no dia do nascimento. Então, eu acho que são essas três grandes maneiras, né, de viver essa experiência no Brasil. O serviço público, no serviço privado, aquelas famílias que terão bebês com a equipe de plantão das maternidades, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, se você vai ter bebê com a equipe de plantão, a sua construção é uma. O que eu tenho que saber disso? O que eu tenho que saber dessa maternidade? O que eu posso me informar melhor a respeito desse time, né? É, e quando você vai com uma equipe própria ou com um profissional próprio, as reflexões são importantes, mas podem ser um pouco diferentes, né? Não é isso? Com certeza, sem dúvida alguma, né? Essa diferenciação é importante, até porque aí cada mulher consegue escolher e definir esses questionamentos de forma individualizada, né, Emerson?
o que que tem peso para uma mulher mais, o que que para outra mulher pesa mais, o que que faz mais sentido, o que que não faz. Englobar a equipe, né? Se por acaso o caso, né? Se por acaso ela tiver uma equipe aí acompanhando, englobar a equipe nessa discussão. E caso contrário, se for uma paciente que vai para o Sistema Único de Saúde, conhecer um pouquinho das maternidades que ela tem, né? Que ela tem para onde ir, né? Realmente não existe uma definição, assim, nenhuma mulher que chega numa maternidade, ela não vai deixar de ser atendida porque ela não é daquela abrangência, né? Isso é importante que as mulheres saibam. Essa divisão é uma divisão realmente para funcionar melhor o Sistema Único de Saúde, mas aí ainda mais por esse motivo é que elas precisam de conhecer um pouquinho sobre cada maternidade e entender, né? Falando agora do setor privado, né? Eu acho que um tópico importante, assim, e que às vezes as mulheres esquecem de refletir sobre isso, é sobre qual maternidade te garante uma cobertura completa do seu plano de saúde, não é isso? Isso é super importante, porque se a gente for realmente pensar, será que vale a pena eu ter um gasto maior para ter aquela maternidade? Cada pessoa tem uma condição, cada pessoa vive uma realidade, mas a gente vê que na maioria das vezes não. Que na maioria das vezes a gente consegue achar ótimas maternidades com a cobertura do convênio de cada paciente, né? Então, acho que a primeira coisa que pode ajudar as gestantes a começar a definir é exatamente isso. Entrar em contato com o plano de saúde, averiguar quais maternidades são cobertas. Não são todas as pacientes que têm conhecimento sobre isso. E, a partir disso, tentar conhecer um pouco sobre cada maternidade para ajudar nesse processo de definição. Primeiro você começa a construir o seu plano de parto. Isso. Primeiro você vai falando para mim o que você está pensando, o que você quer. E aí, a partir do momento que você começar a elaborar o seu plano de parto, eu posso te dar o norte. Ó, o seu plano de parto casa mais com essa maternidade. O seu plano de parto, ou a saúde da sua gravidez, você é uma gravidez de alto risco, você é uma gravidez de risco habitual, uma mulher super saudável, o seu desejo em relação a essa vivência é um desejo que tem determinados pontos que são importantes para você. Exemplo, eu quero usar imersão em água ou métodos naturais de alívio da dor. Uma maternidade tem isso de forma mais disponível, outra não. Então, a partir do momento que você começa a elaborar o seu plano de parto, a escolha... No nosso plano de parto no Instituto, a maternidade está lá na primeira linha. Sim. Né? E a partir do momento que você começa a estruturar o plano de parto, tendo a ideia do que você quer para essa experiência, como você pretende viver isso faz toda a diferença, né? Eu vejo que tem mulheres que, dependendo das escolhas, ela fica um pouco mais limitada a determinadas maternidades, né? A partir do momento que você elaborou, pensou, aí agora eu vou achar o ambiente mais adequado para o que eu estou pensando em viver. O segundo, quem tem um obstetra particular, ou mesmo aquelas mulheres que não têm, conversar com seus cuidadores, né? Então, conversar com o seu obstetra, conversar com a sua doula, conversar com a sua enfermeira. Eu brinco com as minhas pacientes falando, ó, tem coisas que o obstetra não vai te falar, mas a doula vai falar. Com certeza. Tem verdades que o obstetra fica um pouco inibido, às vezes, em falar, mas a doula, a enfermeira, vai te contar. Então, eu brinco falando isso com elas. Então, conversar com as pessoas que estão cuidando de você, mesmo que essas pessoas não vá com você para a maternidade, mas se você participa de um encontro com doulas e com encontro de mães, se você faz um curso, se você conversa com o seu obstetra, para você ir mapeando um pouquinho o que essas pessoas trazem das experiências pessoais delas. Isso é muito importante. Né? Então, eu acho que dialogar com quem cuida é muito importante. A gente tem também disponível a visita às maternidades, né? Acho que você vai entrar, tem um ponto aí que a gente colocou como essa possibilidade da visita, de entender, né? De ver o funcionamento, porque às vezes, quem nunca passou por isso, né? Você idealiza uma maternidade, idealiza um ambiente e na hora que você vai conhecer, você fala assim, gente do céu, eu não quero vir para cá, não. Então, fala um pouquinho assim da sua experiência em relação a essa coisa da localização, ou da distância da maternidade da casa da pessoa.
A gente percebe, na verdade, Emerson, que a localização tem uma importância muito pequena nessa escolha da maternidade, né? Trabalho de parto, principalmente trabalho de parto, né, o primeiro trabalho de parto da vida da mulher, ele precisa de um tempo para acontecer. E esse tempo vai ser, na grande maioria das vezes, mais do que suficiente para poder sair de casa com calma, entrar no carro, chegar na maternidade com calma. Então, assim, considerando dentro da nossa cidade, eu não vejo nenhuma consequência sobre a escolha da maternidade, mesmo que ela seja longe da casa de vocês, né? Na grande maioria das vezes a gente vê que dá tempo. Então, eu acho que esse não pode ser um fator impeditivo para a escolha da sua maternidade. É. Entretanto, eu penso que é sempre importante, e esse é um item do nosso plano de parto, lá no Instituto Nascer, colocar uma segunda opção de maternidade. Na verdade, não só pela questão da localização, né? Porque pode ser que as coisas fujam um pouquinho do esperado e que o trabalho de parto evolua de uma forma mais rápida e que a gente precisa de chegar um pouco mais rápido. Mas também em caso de não haver vaga, né? A gente às vezes passa por essas questões, né? De quando a mulher entra em trabalho de parto, a maternidade está cheia, a gente não consegue ir para aquela maternidade. Aquele momento do trabalho de parto, ele não pode ser prejudicado por essa discussão, né? A mulher precisa de manter o controle, ela precisa de se manter equilibrada para viver, para participar, né? Para experimentar aquela vivência do parto. E esse questionamento de para onde eu vou não deve ser algo que a preocupe naquele momento do trabalho de parto. Então, normalmente, a gente sempre pede, deixe uma segunda opção, pode valer para a questão da distância, pode valer para a questão da ausência de vagas. Isso quem resolve, na maioria das vezes, somos nós, no nosso caso, né? Lá do Instituto. Para que ela fique livre, ela não se preocupe com isso, né? Ela sabe que ela vai chegar em um dos lugares que ela escolheu. Mas, de verdade, não vejo problemas nenhum em relação a essa questão da localização da maternidade. Grande dica, não deposite 100% das suas expectativas numa única maternidade. Sim. Isso é um erro, entendeu? Assim, no plano de parto do Instituto tem lá, maternidade número 1, aquela que você tem uma preferência maior, que você gosta mais, mas procure encontrar uma segunda e deixe uma segunda, uma carta na manga. Porque, como a doutora Lude disse, o trânsito um dia pode estar cheio, pode, né, haver a necessidade de ir para outro caminho e aí você não pode ir frustrada. Porque se Sim. você for decepcionada, for frustrada, porque você não queria aquele local, isso pode até interferir na sua vivência de parto, porque pô, aumenta a adrenalina, o medo, a Na tensão, própria evolução, né? Na própria evolução, prejudica, tá? exato. O parto não gosta de estresse, medo, insegurança. Escute também as amigas e converse com pessoas que viveram experiências nessas maternidades. Então eu falo, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então assim, converse com as pessoas da sua família, do seu ciclo de amizade que tiveram bebês em tal maternidade. E aí você também absorver algumas coisas, né? Então, não é só, obviamente, confiar só nisso, né, gente? Estou falando isso aí é uma dica, né? Então, assim, você escutar as pessoas, né? Então, você não vê isso como uma coisa importante, conversar com pessoas que viveram. Às vezes, uma amiga teve bebê numa maternidade, na outra, escuta. O que ela achou do atendimento, da estrutura, do acolhimento, da maneira que se relacionou ali no momento do parto, com o pós-parto, né? Então, acho que é uma coisa importante, né? Sim, com certeza. E assim, tentar conversar com o maior número de pessoas possível, né? Porque às vezes uma mulher teve uma experiência ruim numa maternidade, mas habitualmente não é aquilo que acontece naquela maternidade, né? É importante a gente saber também ter um pouco de julgamento crítico para não deixar que somente um comentário ou que uma experiência prejudique a sua escolha da maternidade. E o mais importante, gente, é saber individualizar, né? Assim, a vivência positiva de parto ela pesa muito sobre a questão da individualização. O que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro, né? E eu tenho que ter a tranquilidade emocional de dizer não, isso aqui não é bom para mim. Isso pode ser o que aparece na rede social, isso pode ser o que né, o que a maioria das pessoas fala, mas talvez para mim, por N motivos pessoais, não seja isso. E isso pesa também na escolha, né? Isso pesa muito na escolha. A gente precisa de individualizar, conhecer nossos limites, né, Emerson? Acho que é importante conhecer nossos limites e ver e pesar mesmo o que é mais importante. Uma grande preocupação das mulheres
com a estrutura para urgência. CTI adulto, CTI neonatal e tal, essas coisas. E eu sempre tento, né, colocar isso de uma forma muito tranquila, né? Assim, não existe nenhuma obrigatoriedade que uma maternidade, para que ela exista, ela precise ter CTI neonatal e CTI adulto. Isso não é uma regra, não existe no serviço público nem no setor privado, nem no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo, né? Eu acredito, né? Obviamente que isso para algumas pessoas isso traz uma certa segurança, né? Principalmente em situações onde o risco da necessidade de um tratamento intensivo é maior, né? Então, gestações de alto risco, bebês prematuros, né? Poxa, talvez a decisão por a escolha de um local onde esse background de segurança é mais desenvolvido, isso possa fazer uma lógica. Mas para mulheres saudáveis, de uma forma geral, não necessariamente, né? Você vê assim, você sente também que ela se preocupa com tem CTI. Eu pergunto assim para elas: você está pensando em passar pelo CTI? Você me avisa, entendeu? Você já me avisa logo que eu já vou ficar esperto. Mas Existe fala um uma pouquinho disso. preocupação mesmo, né? Existe uma preocupação grande, principalmente de profissionais de saúde ou de pessoas que já leram ou que já tiveram alguma experiência na família ou de amigos próximos, né? As maternidades, na grande maioria dos casos, caso a gente tenha alguma intercorrência ou a gente tenha alguma evolução desfavorável, um evento adverso, as maternidades têm condição de dar assistência para a mulher e para o bebê naquelas primeiras horas após o nascimento. Porque parece que quando a gente fala assim, não tem CTI, aí fica parecendo assim, nossa, eu tiver uma hemorragia, então eu morri. E, na verdade, não é isso, assim, né? A maioria das maternidades tem condições de dar assistência para aquela mãe e para aquele bebê, na ausência de um CTI adulto, de um CTI neonatal, até que a mãe ou o bebê sejam transferidos para um CTI adulto ou neonatal, para uma unidade de tratamento intensivo. Então, nenhuma maternidade, na maioria das vezes, não funciona sem esse aparato de urgência, né? Porque aí isso traz uma insegurança muito grande. Mas é sempre importante, assim, por isso que eu penso que essa construção da ideia de para onde eu vou quando eu entrar em trabalho de parto, para onde eu vou ter meu bebê, ela vai acontecer ao longo do pré-natal. A ambiência das maternidades, a estrutura das maternidades para uma vivência do nascimento segura, saudável, feliz, né? Então, falar um pouquinho sobre isso, né? Assim, o Brasil é um país que tem vivido uma transformação, a gente está começando a viver essa transformação. É um país, principalmente no setor privado, com altas taxas de cesariana. Eu repito isso muda o tema da live e eu tenho que falar essa frase. Qualquer tema de live no Instituto, eu tenho que falar essa frase. Brasil, vice-campeão mundial de cesarianas. Ponto. Por um outro lado, no setor público, uma enormidade de mulheres vivendo experiências negativas, sofridas, às vezes violentas e desrespeitosas do nascimento, né? Então, a gente vive esse paradoxo, né, dos dois sistemas. E o Brasil tem começado a fazer uma releitura das estruturas das maternidades, né? Então, quando a gente formou, quando a gente fez residência, a lógica do cuidado era uma lógica onde a mulher ficava em pré-partos comunitários, né? Em muitas cidades ainda pelo Brasil, principalmente nas maternidades públicas, a mulher entra para uma sala onde tem várias camas e várias mulheres deitadas em trabalho de parto. Ela não tem direito nem à privacidade de um espaço só para ela. Então, a gente tem que pontuar essas coisas. Não tem como, agora tem que colocar um pouco o dedo na ferida. Então, existe isso. E existe isso em maternidade particular, onde a mulher, em trabalho de parto, tem que dividir espaço com uma outra mulher com uma cortininha no meio. Eu não estou falando do Vale de Jequitinhonha, não. Estou falando de Belo Horizonte. Tá? Então, até ontem de ontem. Entendeu? Assim, né? Então, são coisas que a gente não tem como não abordar.
Então, assim, a ambiência da maternidade, ela está em transformação. E Belo Horizonte, inspirada nas transformações causadas pelas reflexões que o Sofia Feldman trouxe nas últimas 3 décadas, e no que a ciência vem mostrando como sendo um ambiente mais adequado, né? As maternidades de Belo Horizonte têm se adaptado e se transformado em relação à estrutura, né? Então, hoje em dia, já existe nas maternidades de Belo Horizonte suítes de parto disponíveis para uma vivência mais com mais privacidade, com métodos naturais de alívio da dor, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, assim. O Brasil lançou uma RDC, uma norma técnica em 2008, e ela define como deve ser o funcionamento das maternidades, né? Mas o Brasil é um país onde tem muitas leis legais, só que às vezes elas não são cumpridas, né? Então a RDC ela determina a construção de suíte de parto, de ambientes individuais, de como deve funcionar, até o olhar humano do cuidado, ela trata sobre esse aspecto, assim, que é muito legal, mas ainda não é cumprida em sua grande maioria, né? Nem nas maternidades particulares, nem em maternidades públicas, né? Então, a ambiência, o local, a estrutura da maternidade, ela é um ponto, sim, esse sim, um ponto determinante. O que a gente espera é que, ao longo do tempo, as maternidades vão precisar de modificar a sua ambiência, né? E a gente tem visto um esforço grande de algumas maternidades em direção a isso. Até porque as mulheres querem isso. As mulheres procuram por isso. Então, se as maternidades não se ajustarem né, a essa transformação, realmente não vai casar. Vão Né? ficar para trás. Vão ficar para trás. Isso, Uma coisa não vai casar com a outra. exato, E querendo exato. ou não, a ambiência faz muita diferença. O tanto que a privacidade faz diferença para a evolução mais fisiológica e uma evolução mais positiva do trabalho de parto. Se a privacidade tem esse peso tão grande sobre a evolução do trabalho de parto e para um nascimento mais fisiológico, eu preciso melhorar a ambiência. Então, assim, as maternidades precisam de se esforçar para poder chegar nesse ponto, né? De oferecer para as mulheres uma ambiência adequada. Porque se a gente está lutando para o aumento do parto vaginal, se a gente está fazendo campanhas para a gente reduzir as cesarianas, eu preciso ter uma ambiência. De que adianta fazer campanha se eu não ofereço uma ambiência adequada para aquele processo acontecer? Né? Então, a gente precisa... É uma modificação, é uma transformação que envolve muito mais do que somente as maternidades, né, de forma individualizada. Nós também, nossa cobrança mesmo, a cobrança das mulheres em cima das maternidades, a cobrança das mulheres em cima, talvez, dos convênios que disponibilizam essa ou aquela maternidade. Então, é um movimento em conjunto, né? Um movimento da sociedade como um todo para que isso aconteça. Para quem não sabe, gente, suíte de parto são ambientes privados, são quartos de maternidade, que ele tem uma estética mais leve, ele não tem tantos aparelhos à mostra, mas ele tem toda a segurança necessária para que a mulher viva o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. A realidade de suíte de parto já existe no mundo há 2 décadas, né? No Brasil está começando a nascer agora, né? Então, oferecer privacidade, segurança, a possibilidade da presença da família, de apoio contínuo, de métodos naturais de alívio da dor. Então, assim, a mulher brasileira tem que começar a cobrar, né? Eu acho que a partir do momento que a mulher brasileira começa a cobrar, essas transformações vão acontecendo. E talvez o que a gente está vivendo em Belo Horizonte, das mudanças no setor privado, seja mais um reflexo da desigualdade do Brasil. Talvez vai mudar aqui primeiro, para depois mudar um pouco mais embaixo da pirâmide, onde a grande maioria das mulheres no Brasil ganham bebê em maternidade pública. Sim. Então, a gente está falando aqui de maternidade privada, 30%, 40% da população. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para o que tem acontecido no serviço público, né? Assim, a obstetrícia, o nascimento, precisa de investimento, precisa de crescimento nas estruturas, precisa de aumentar ou melhorar a gestão dos recursos,
e aumentar a possibilidade de mais profissionais cuidando disponíveis para as mulheres. Então, a questão não é simples, né? A gente está abordando aqui, mas não é simples. Então, a ambiência, um ponto fundamental, Fundamental. principalmente se você pensa em ter um parto normal. Sim. Né? Eu brinco falando que o ambiente do parto é muito parecido com o ambiente que você precisa de ter para fazer o bebê. Eu faço essa brincadeira vez ou outra assim, né? Então assim, então um ambiente de você se sentir segura, um ambiente de privacidade, um ambiente acolhedor, um ambiente aquecido de amor e De de tranquilidade, respeito. de entrega, né? De Então, entrega. e de entrega e tal, isso que você falou, como você foi percebendo a importância da privacidade, né? Assim, menos olhar para aquela mulher ali, curioso, e menos pessoas transitando perto dela, né? Então, principalmente para quem pensa em ter um parto normal, buscar estruturas de maternidades que te oferecem uma ambiência mais adequada, isso é muito importante. A nona dica aqui que eu separei, que é uma coisa importante que às vezes as mulheres esquecem de avaliar isso na hora da tomada de decisão, é em relação à maternidade que tem apoio ao aleitamento materno, ao alojamento conjunto. Então, assim, isso é muito importante, né? Porque o parto, a cesariana, entregou o bebê, você vai para um apartamento, vai ficar ali 24, 48, 72 horas, né? Então, você buscar uma maternidade que tem um olhar de respeito ao aleitamento materno e ao alojamento conjunto é muito importante, né? Sim, com certeza. Inclusive, você falou bem no início da live sobre a gente não pensar na maternidade só como lugar do nascimento, né? E esquecer do período pós-parto, né? O período pós-parto, ele precisa de ser levado em consideração. Então, exatamente, eu vou poder ficar com o meu bebê. Eu acho que em Belo Horizonte, atualmente, a gente pode dizer que nenhuma maternidade não disponibiliza alojamento conjunto, né, Emerson? A gente Isso, já viu hoje. essas mudanças em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Isso, todas as isso. maternidades, os bebês saem com as mães, né? E Todas vão as para o maternidades, quarto. todas as maternidades públicas e privadas de Belo Horizonte hoje trabalham com alojamento conjunto, que é o bebê ficar no quarto com os pais, né? Sim. O que a gente vê, que eu percebo muito na prática, são divergências em relação à questão da amamentação, né? Na verdade, a gente vê que a amamentação é um tema com muitas correntes assim divergentes, né? Com muitas correntes diferentes de pensamento, né? Então, muito importante a gente levar em consideração se aquela maternidade tem incentivo ao aleitamento ou se é uma maternidade que vai às vezes titubear um pouquinho ali naquela questão do incentivo. Isso faz muita diferença. Até porque o aleitamento, a gente sabe que quanto antes a gente age no processo, né? Quando a gente consegue prevenir as alterações, menos insucesso a gente tem. E por mais tempo aquela mulher vai conseguir amamentar seu bebê. Então, sem dúvida, são dois fatores muito importantes para a gente avaliar na questão da escolha da maternidade, sim. E aí, Isso. talvez, isso conte muito a experiência dos amigos, né? Dos amigos, das pessoas que já tiveram bebês naquela maternidade, né? Para conversar um pouquinho também com o profissional, mas talvez essa experiência prévia aí das pessoas próximas conte bastante. Então, eu coloquei aqui, Lud, então, se é possível avaliar isso, né? Se é possível você fazer determinadas escolhas, então, em busca de uma maternidade mais humanizada, maternidade que te ofereça suítes de parto. Ponto. Isso é uma coisa importante, não é isso? Sim, muito RDC importante. 36, tanto no setor público quanto no setor privado, ter um ambiente de privacidade para que você viva essa experiência de forma respeitosa e com liberdade. Ponto. Sim, O segundo, uma maternidade que te ofereça métodos naturais e métodos medicamentosos de alívio da dor, né? sim, Não adianta a maternidade só te dar anestesia e não te dar métodos naturais, como também não adianta nada a maternidade, às vezes pública, te dar uma bola, um chuveiro e não te dar direito de tomar anestesia. Está errado também. exatamente.
Está errado também. Então, a mulher tem que ter autonomia de fazer as suas próprias escolhas. Então, uma maternidade que te ofereça método natural de alívio da dor, né? Incentivo, não é aceitação, não. Não é permitir, não. Uma maternidade que incentiva a participação da família. Isso é muito importante. É uma maternidade que te convida a você estar com seu marido ou estar com alguém da sua família durante todo esse processo. Um quarto ponto que a mulher tem que analisar: equipe transdisciplinar. Exatamente. Enfermeira, obstetra, Doula. doula, psicóloga, obstetra, pediatra, anestesista, não é isso? Fisioterapeuta obstétrica seria maravilhoso que tivesse nas maternidades para fazer avaliações do assoalho pélvico depois do parto, né? Então, equipe não é só ter equipe multiprofissional, é ter equipe multiprofissional que se entrelaça no cuidado. Eu tenho Alinhada, né? isso. Alinhada com o cuidado e com a filosofia. Não Uhum. adianta nada. Em Belo Horizonte tem maternidade que tem enfermeira obstetra, mas ela não atua. Ela só Ou ela nem gerencia. consegue atuar. Uhum, Entendeu? uhum. Tem psicóloga, mas ela não participa do cuidado ao parto. Ela não vai lá. Ela não vai lá depois. Né? Então, equipe transdisciplinar, que é a equipe que se entrelaça no cuidado mesmo. E não só que exista a equipe. Né? Um outro ponto, uma ambiência adequada, né? Ou seja, uma maternidade que tem uma ambiência acolhedora, eu acho isso é muito importante. Alojamento conjunto e incentivo ao aleitamento materno, eu acho que é um ponto importantíssimo. Sim, Estímulo à liberdade de escolha de posição. Uma sim, maternidade mais humanizada, né? Agora falando dessas características, né, da humanização, é uma maternidade que não é que apoia, que permite, não, é uma maternidade que incentiva a liberdade de escolha de posição, né? Que tem espaços onde a mulher possa caminhar, onde ela possa se movimentar, onde ela possa buscar posições que dão conforto durante o trabalho de parto. Então, uma maternidade com um olhar mais humanizado é uma maternidade que apoia esse estímulo à liberdade, né? Eu acho que política da própria instituição, assim, né? De incentivo ao parto baseado em evidência, né? sim. Então, não é o que o Emerson acha, a doutora Lud acha, esse pessoal do parto normal. Não, é a ciência. É a ciência, entendeu? Assim, então, o que a ciência diz em relação a determinadas condutas médicas ou do hospital durante o parto? Um ponto importantíssimo que eu acho que não existe nas maternidades brasileiras, talvez no Instituto Nascer em Maternidade vai existir, Lud, que é toda cesariana e todo parto, obviamente, que precisa de uma intervenção maior, que esse parto seja estudado pela equipe, entendeu? Sim. Quando tem um evento adverso, é estudado, legal, isso já é uma prática no Brasil. Mas eu estou falando da cesariana. Cesariana, toda cesariana que teve, cesariana é uma cirurgia grande, né? Então, toda cesariana deveria ser estudada. Por que que foi? O que que poderia ter sido diferente? Não, foi uma escolha da mulher, tudo bem. Mas não, o que que aconteceu? Por que que foi cesariana? Então, discussões com a equipe de todas as cesarianas, né? Isso Mesmo com ajudaria relação, muito, mesmo com relação à escolha da mulher, se essa mulher foi orientada, né, Emerson? E ela foi isso, exato. Se ela está orientada fazendo escolha baseada no medo ou na isso, informação? baseado em que ela está fazendo essa escolha. Participação das mulheres. Eu acho que as maternidades brasileiras têm que começar a ouvir as mulheres, chamar as mulheres, perguntar quem passou por lá, como é que foi, se gostou, ou quem vai ganhar bebê lá, o que você está esperando daqui. Uma outra coisa, Lud, que acontece pelo mundo e que uma maternidade humanizada deveria poder oferecer é uma relação de cuidador mais equilibrada. No Brasil, é comum um obstetra de plantão. Eu não estou Sim. falando, gente, do Vale de Jequitinhonha, não, tá? Eu fui semana passada numa maternidade privada de Belo Horizonte. Tinha um plantonista obstetra à noite. Tinha um. Só um. Para atender todo mundo. Atender quem chega na urgência, fazer cesarianas, assistir os partos normais. Então,
Essa é a realidade. Fica humanamente impossível, né? Humanamente Fica possível fazer isso humanamente tecnicamente correto, né? Então, a relação ideal seria a relação um para um cuidador para cada mulher, né? E eu acho que um ponto importantíssimo que o Brasil vai precisar de rever nos próximos anos, né? E talvez aqui seja um tema um pouco áspero, né? Principalmente partindo de mim como obstetra, é a verdadeira inclusão da enfermeira obstetra na assistência ao parto de baixo risco, né? O médico junto com a enfermeira, junto é uma com a equipe. doula, é uma equipe trabalhando em conjunto. O médico com as suas atribuições de análise técnica, de intervenção, de avaliação de risco, e a enfermeira obstetra com o cuidado humano, com a vigilância, com a relação afetiva, né? Então, isso eu acho que enquanto o Brasil não fizer essa reflexão, eu acho que a gente vai mudar pouco.